Pronto. Boa noite, novamente. Boa noite. Estão todos me ouvindo bem? Tá vendo o slide certinho? Sim, sim. O slide para mim ainda não entrou. Entrou. Ok. Ok. Tá ótimo, Lorena. Bom, então hoje a gente vai dar continuidade, né, à aula de segunda-feira, que foi uma introdução sobre educação ambiental. E eu gostaria de lembrar que esse é um projeto desenvolvido na aula de educação ambiental do professor Matias. Foram os alunos Lorena, que sou eu, a Maria Gabriela, o Nelson, a Maria Fernanda e a Raira, que estão desenvolvendo esse projeto juntamente com os professores, com alguns professores. Hoje a aula será sobre sustentabilidade, um profissional sustentável. Boa noite, todos conseguem me ouvir? Sim. Boa noite, sim. Aqui é a Maria Gabriela, conforme já explicado anteriormente pela Lorena. Hoje eu vou estar explicando de uma forma bem breve o conceito de sustentabilidade. Bom, a palavra sustentável, ela vem do latim e ela significa sustentar, apoiar e conservar. Ela foi criada para definir que todas as ações e atividades humanas que visam suprir as necessidades atuais não podem e não devem comprometer as necessidades futuras. Deve-se existir um equilíbrio entre tudo que retiramos da natureza e o que devolvemos em troca para ela. A sustentabilidade ela é formada por um tripé principal. Pode passar mais um, por favor. Nessa imagem ilustrativa, as pessoas estão representando a sociedade, as árvores o ambiente e o cifrão a economia. Bom, a sustentabilidade ambiental seria a preservação do meio ambiente. Nesse caso, busca-se que a sociedade encontre um equilíbrio entre suprir suas necessidades e o uso racional dos recursos naturais. A sustentabilidade social seria a participação da sociedade no desenvolvimento sustentável, de uma forma que ela crie propostas que visem o bem-estar e a igualdade de acordo com o meio ambiente. E, por último, a sustentabilidade econômica, que seria o modelo de desenvolvimento econômico, seria que toda forma de extração e exploração que é feita com o meio ambiente seja feita de forma sustentável. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre o profissional sustentável. Bom, o que é uma carreira sustentável? Desenvolver as competências profissionais que você consegue perceber e enxergar o ambiente que você está direcionando suas ações com consciência dos impactos, efeitos e reações que causam nas pessoas, na qualidade de vida e no ambiente em que você está, no seu mundo onde você está inserido. Bom, só voltando um pouquinho sobre o conceito de sustentável, esses dias eu vi uma frase muito interessante e eu gostaria de compartilhar. O desenvolvimento sustentável significa suprir as necessidades do presente sem afetar as habilidades das gerações futuras de suprirem as próprias necessidades. O que isso quer dizer? Você consumir o hoje pensando nas gerações futuras. Voltando para o profissional sustentável, você ser um profissional sustentável, ele é, sem dúvida, um diferencial competitivo. Faz bastante diferença isso na hora da contratação, no seu, quando você está lá sendo contratado. E está se tornando cada vez mais comum
os consumidores irem atrás de empresas que se preocupam com o meio ambiente e com o cenário social. Um exemplo bem prático, assim, que eu acho que todo mundo já ouviu falar, são os canudos. As pessoas estão se popularizando trocar o canudo descartável pelo o canudo não descartável. Ter uma carreira sustentável é transpor os conceitos da empresa que você está, da empresa responsável que ela é. Ou seja, promover um equilíbrio mental e emocional no cotidiano. Mas o que esse profissional sustentável ele precisa fazer? Ele precisa manter-se sempre atualizado, além de investir no desenvolvimento de novas habilidades para acompanhar as mudanças no mercado corporativo, porque como ele é um diferencial para ser contratado, manter-se atualizado e desenvolver habilidade vai ajudar muito na contratação. E um bom profissional sustentável, ele também insere os conceitos da responsabilidade social no seu dia a dia. Esse termo, responsabilidade social, a gente vai tratar um pouquinho mais para frente. Bom, basicamente, exercer a sustentabilidade empresarial significa analisar os negócios que a empresa tem, levando em conta os impactos negativos da sua atividade, que sejam menores possíveis, e sempre estar atento às necessidades, bem-estar da população no meio em que você está inserido. Bom, os desafios e os benefícios de uma economia sustentáveis. Quais são eles? Os desafios. Garantir a saúde e bem-estar, tanto das pessoas internas quanto das pessoas externas da empresa. Incentivar a sustentabilidade econômica. Garantir saúde, bem-estar e estabilidade econômica nos momentos de crise. Esse momento de crise em que a gente está passando é um bom exemplo disso, principalmente a crise econômica. Bom, o governo ele está ajudando no desenvolvimento da empresa, ele está dando auxílio, né? Tem vários auxílios, se for pesquisar, que está ajudando para manter a estabilidade econômica da empresa, para a pessoa física também, mas ainda assim não está sendo fácil, né? Está sendo bem difícil. E o bem-estar e a saúde, eu acredito que nesse momento de crise, o nosso emocional está se abalando bastante, porque ficar dentro de casa, ficar fechado, foram muitas mudanças muito rápidas e isso não está sendo muito fácil. Os benefícios. Melhoria da imagem corporativa. A imagem da empresa ela vai melhorar. Com isso, ela pode usar também no marketing dela, fazer marketing melhor. O uso racional de recursos naturais. Redução de geração de resíduos. Isso principalmente em indústria. Ela vai saber onde descartar corretamente, como descartar. Motivação dos funcionários, a participação do aporte de ideias. É muito legal funcionários que participam de ideias dentro da empresa. E melhoria do relacionamento com a comunidade e com os órgãos. Agora o professor Coutinho e a professora Marlene vão falar um pouco mais pontualmente sobre esse assunto. Boa noite a todos. Quero parabenizar as alunas Lorena e Maria Gabriela. Sou professora Marlene e é uma gratificação enorme que eu sinto nesse momento em participar de um evento organizado pelos nossos alunos, os alunos do curso de administração e do curso de ciências contábeis, que agregam a Escola de Negócios do Univem, mantido pela Fundação de Ensino Eurípides Soares da Rocha, que é uma instituição que atua no terceiro setor, na área de educação, e tem como objetivo a educação inovadora e transformadora dos indivíduos e da sociedade.
busca sempre inserir aqui, nós sempre buscamos, é uma busca constante, inserir os nossos alunos no centro do aprendizado deles, e essa experiência que nós estamos realizando com esse grupo, ela é uma experiência exatamente que combina com esse intuito da instituição, que é o aluno atuar como protagonista do seu próprio processo de ensino e aprendizagem. Quero aqui também agradecer os organizadores, os docentes que estão participando, que aceitaram o desafio de estarem juntos. Acredito mesmo que esse seja o nosso papel de educadores, e parabenizar os organizadores, os discentes, por essa iniciativa inovadora e no sentido bem proativo da palavra, que vocês estão realizando realmente uma atividade e tiveram, assim, uma proatividade muito grande, nos procuraram para verificar a possibilidade de estar realizando esse trabalho dessa forma online, e de uma forma onde nós possamos aí também extrapolar além da sala de aula, mas também buscando a comunidade, a sociedade como um todo, a participação. São momentos de crise que nós realmente buscamos as soluções inovadoras e criativas. Essa foi uma forma que eu considero muito criativa de vocês aí desempenharem as atividades de sala de aula. O professor Matias também incentivou o processo o tempo todo, é uma disciplina dele, como a aluna Lorena colocou no início da fala dela, e esses casos nós vamos debatendo, e realmente hoje é um tripé, na realidade, que nós vamos debater aqui nessa live, que a aluna mesmo, Lorena, e a Maria Gabriela colocaram, o tripé da sustentabilidade, né? Ele se compõe em 3 dimensões, que é a dimensão social, que inclusive a Lorena fez uma fala aí no final, onde ela faz uma abordagem do momento extremo que nós estamos passando, atravessando uma fase muito difícil de isolamento social. Então, dentro do tripé da sustentabilidade, que é o social, o ambiental e econômico, que foi colocado, hoje nós vamos buscar aqui explorar a dimensão econômica, que está inserida no contexto da gestão das organizações, na sustentabilidade das organizações e também do profissional sustentável. Então, nós hoje vamos evidenciar aí a questão da sustentabilidade social, também, além das organizações com fins lucrativos, que são aquelas organizações que estão voltadas mesmo para o mercado, com finalidade lucrativa, a gente também traz aqui hoje lançamos um olhar também para as organizações do terceiro setor, que geram resultados para a sociedade e contribui de forma sustentável de todas as pessoas da comunidade e da sociedade. E, em segundo momento, nós também vamos abordar a questão do profissional sustentável dentro das organizações, tanto daquelas organizações com fins lucrativos, como em organizações sem fins lucrativos. O profissional da área de gestão e da área contábil, a formação dele é apta para atuar em qualquer área. Então, é isso que a gente vem buscar aqui hoje, um destaque especial para a área de sustentabilidade na gestão organizacional, e também evidenciar aí a importância do profissional sustentável.
Antes até de nós partirmos aí para as discussões mais pontuais em relação à gestão e políticas ambientais nas organizações, quero fazer aqui um breve relato, uma breve explanação do que é o terceiro setor, primeiro setor e o segundo setor. Destaca aqui o terceiro setor também, não menos importante do que o primeiro setor, que é o governo, e o segundo setor, que são as empresas privadas, a questão de uma transformação, né, em especial de uma transformação para uma sociedade sustentável e inovadora em tempos adversos, que é realmente o momento que nós estamos vivendo. Muitas empresas do terceiro setor, em especial a área de saúde, a área de assistência social, a área de educação, são as principais áreas de atuação do terceiro setor, que é a área de saúde, que é a área de assistência social e que é a área de educação. Lógico, dentre outras existentes, essas três áreas também elas formam um tripé de sustentabilidade social. E o terceiro setor, ele atua, na realidade, como um braço do Estado junto à sociedade. As demandas sociais, elas são inúmeras, e o Estado não consegue suprir todas essas necessidades. Então, aí ocorre uma lacuna onde são preenchidas por essas entidades do terceiro setor, em conjunto com o Estado. Como que isso ocorre? Isso ocorre por meio de convênios, parcerias, e o terceiro setor ele tem uma integração muito forte com o primeiro setor, que é o setor governamental, e o segundo setor, que é o setor que move, que gera economia, que gera a maior parte da empregabilidade. Nós estamos num momento de transformação digital, onde todo mundo está aí, né, todas as pessoas, todas as organizações, buscando, como nós, neste momento, uma sustentabilidade, não deixa de ser, nesse momento, uma sustentabilidade do nosso aprendizado, das questões educacionais. Então, tudo isso está atrelado a um contexto social, a um contexto tecnológico, buscando dessa forma a necessidade realmente de trazer para vocês, nossos alunos, um viés diferente de formas de aprendizado. E lançar também aí essa questão de trazer à tona a importância da sustentabilidade nas organizações e o profissional sustentável para que ocorra realmente essa implementação da sustentabilidade nos tripés e das dimensões que ela deve ser tratadas. Passo a palavra agora para o professor Lucas Coutinho, e mais para o final nós voltamos para esclarecer, para explanar sobre alguns resultados de organizações com o viés realmente da sustentabilidade, quais os cuidados, como que nós devemos nos apropriar da questão da sustentabilidade, como que o profissional da contabilidade deve estar interpretando, organizando as informações para a sociedade, para todos os seus stakeholders, e que possamos aí realmente ter uma sociedade sustentável. Professor Lucas, passo a palavra a você para que dê continuidade para o próximo momento na questão das políticas ambientais e nas organizações. Perfeito.
Bom, pessoal, então, mais uma vez, boa noite a todos os presentes. Eu sou o professor Lucas e, mais uma vez, também gostaria de parabenizar toda essa iniciativa dos alunos do curso de Administração e Ciências Contábeis da Escola de Negócios do Univem em promover essa série de webinars sobre um tema que é tão relevante hoje para as empresas. Porque quando a gente fala da questão da sustentabilidade, é comum, né, que em um primeiro momento falar de sustentabilidade pode estar atrelado ao conceito de empresa verde, certo? Então a gente fala assim, uma empresa ela é sustentável. Então ela desenvolve políticas de preservação do meio ambiente, né? Ou ainda adquire, né, igual por meio dessas instituições que promovem o reparo e o cuidado do meio ambiente, adquire uma espécie de certificação ou algo bem específico, né, da área. E esse entendimento, essa visão que a gente tem, em um primeiro, né, quando a gente faz essa análise, ela acaba sendo um pouco limitada. Porque falar de sustentabilidade não está só relacionado com a questão de empresa ser verde. Porque, igual os alunos apresentaram no início, a palavra de sustentabilidade, ela vem do próprio conceito, né, da terminologia de se sustentar. E aí, trazendo isso para a visão empresarial e trazendo essa perspectiva para o contexto dos negócios, falar de sustentabilidade vai estar relacionado com a forma com a qual a empresa ela vai desempenhar as suas atividades com vistas a promover a atividade, né, contínua ao longo dos anos. Então, quais são as ações que uma empresa faz que assegura, né, que traz essa segurança para ela, que traz todo esse conjunto de fatores que lá para frente vão assegurar que ela continue desempenhando as suas atividades ao longo do tempo. Porque se a gente fala de uma organização, de uma empresa, ela por si só, a gente pode dizer que ela é um organismo vivo, né? Porque o que é uma empresa? O que é uma organização? Ela é um conjunto de pessoas que estão ali desempenhando alguma atividade com um fim econômico, certo? Então, trazendo ali a visão de uma empresa. Então, quando a gente parte desse entendimento que uma organização ela é formada por pessoas, todo o desempenho e o resultado que ela, né, conseguir oferir vai ser, né, como consequência do quê? De decisões que essas pessoas vão tomar, certo? Então, essas decisões que sejam os funcionários, os demais colaboradores, os diretores, gerentes, os sócios, os demais empresários, todas essas decisões que essa empresa passar a tomar, vai ter um impacto, né? Vai ter uma consequência direta no ambiente social. Né? Porque a empresa ela não vai atuar, vamos colocar assim, de forma isolada do contexto da sociedade, do contexto econômico, do contexto político, né? de toda essa visão institucional onde a empresa está estabelecida. Porque se a gente abre uma empresa, qual que é o nosso foco? Né? Oferecer algum tipo de bem ou serviço para os consumidores. Então, a partir do momento em que a empresa ela está desempenhando sua atividade, né, ela está ali no dia a dia, a gente não, vamos colocar, a gente não pode ter uma visão muito restrita de que as decisões que essa empresa tomar não vai ter uma contrapartida nesse ambiente social no qual ela está localizada, né? E tendo como base, né, esse plano de fundo em relação a essa relação, né, de causa e efeito das decisões em contrapartida à sociedade, falar de sustentabilidade, então vai corresponder ao quê? A essa visão de futuro. Então, quais são essas decisões que a empresa tem que tomar para quê? Porque quando a gente fala, né, que a empresa ela está inserida no ambiente social, dentro, né, das teorias de administração e de gestão, pressupõe que existe um contrato, né, entre empresa e sociedade, em que, em um primeiro momento, a sociedade concede a autorização, né, concede essa autorização para que a empresa possa operar dentro daquele contexto, só que em contrapartida, a empresa ela tem que se comprometer em agregar valor para essa sociedade.
né? Então, vendo essa questão, né, de como a empresa ela vai ser sustentável, é esse direcionamento que a gente tem. Então, quais as ações que a empresa ela vai tomar, né, para que ela possa ter a segurança, que assegure a sustentabilidade dela ao longo do período. Então, que ao longo dos anos ela ainda continue operando e existindo dentro daquele contexto social. Né? E para isso, então, vai demandar o quê? Um bom planejamento estratégico. E por isso que, inclusive, a proposta desse nosso segundo encontro é falar do profissional sustentável. Porque de nada basta que essa empresa esteja sujeita a uma legislação específica, que o próprio dono, né, o próprio empresário, o responsável pela empresa, que tenha, né, esse interesse em se promover essas ações sustentáveis, de nada vai adiantar se, em contrapartida a isso, não houver um bom planejamento estratégico e que, por detrás desse planejamento estratégico, existam pessoas capacitadas, né, e dispostas a compreender essa relação entre, né, o desempenho econômico, o desempenho social, o desempenho ambiental. Então, falar desse planejamento estratégico vai estar relacionado a tudo isso que a gente vem propondo nessa discussão, né? E, né, vendo todo esse panorama, falar da sustentabilidade, que a partir do momento em que a empresa ela vai ter essa finalidade econômica, né, porque ninguém vai abrir uma empresa, querer ali aplicar e colocar um capital investido, se, né, não houver possibilidade, não houver direcionamento de que com essa atividade ela tenha lucro, ok? Só que, observando esse contexto global em que a empresa está inserida, a análise ela não pode ficar restrita pelo único, né, de forma única e exclusiva do critério da dimensão lucro. Né? A gente tem que ver, a gente tem que ter esse olhar por detrás né, de todo esse panorama do qual a empresa está inserida, porque, igual foi comentado, existe aí esse tripé, né, em que eles se complementam e se completam, né, para poder assegurar o desempenho da atividade como um todo. E isso, então, né, vai estar, a partir do momento em que a empresa recebe essa autorização da sociedade, vamos colocar assim, esse contrato institucional para poder operar, ela tem que comunicar qual que é o retorno que essa empresa gera, né, de valor para essa sociedade. Bom, então, para a gente poder resumir, essas relações empresariais. Pode ir seguindo. Então, qual que é o contexto que uma empresa ela se enquadra? Ela lida com governo, com funcionários, políticas de relacionamento, né, na cadeia de suprimentos com fornecedores, políticas de relação com o público externo, que são os clientes, né, o próprio empresário. Para ela precisar, né, de capital de giro, ela vai atrás do mercado financeiro e a sociedade como um todo. Né? Então, essas relações empresariais, a gente consegue, né, ter uma visualização, uma abrangência de que a empresa ela não vai atuar de forma única e exclusiva no sentido de ela estar isolada dentro desse contexto. Né? Ela vai estar sujeita a esses diversos fatores, cada um com a sua demanda. Porque, por exemplo, qual que é o interesse do governo no desempenho da atividade econômica? Arrecadação tributária. Os funcionários a receber o salário pelos serviços prestados. Fornecedores, políticas de se vender à vista, de se vender a prazo, né, na cadeia de suprimentos. A sociedade, igual a gente debateu. O próprio empresário, ele ter essa noção de que a empresa dele está dentro do ambiente social, isso, né, vai assegurar que ele desempenhe atividade e, consequentemente, venha o lucro em decorrência disso. Bom, e aí, pode seguir, Lorena, até finalizar isso. Então, por que é importante a empresa ela promover essa comunicação? Porque para ela, né, reportar, ela comunicar as ações dela, primeiro ela precisa saber o que ela está fazendo, certo? Bom, e para poder fazer isso, né, esse comportamento, a partir do momento em que a empresa ela agrega valor a partir do momento em que ela agrega valor né, para a sociedade, quando ela faz toda essa comunicação
do que ela está desempenhando, gerando de valor para essa comunidade, a contra-resposta disso vai ter uma influência no seu comportamento. Porque tem bastante empresa que tem ali o seu impacto social e ambiental. E vai chegar um determinado momento em que as ações desempenhadas que a empresa ela vem fazendo ao longo do período, vai ter uma resposta direta dessa sociedade. E essa resposta, por consequência, vai influenciar nesse comportamento que ela vai desempenhar. Né? E, a partir dessa influência, ela vai tomar decisão no sentido de melhorar os seus controles e a gestão, certo? E, vendo todo esse panorama, né, que passando ali pelo planejamento estratégico, melhorando os processos internos e, consequentemente, a gestão, ela vai estabelecer essa relação de confiança com a sociedade e assegurar essa criação de valor. Bom, e aí trazendo para o contexto, né, empresarial. Então, como a gente falou, a sustentabilidade ela passa por esses três, né, viés, que é o aspecto econômico, social e ambiental. E dentro de um contexto empresarial, o nosso primeiro direcionamento é falar do desempenho financeiro, propriamente dito, né? Porque, como foi falado, um dos principais, né, vamos dizer assim, interesse do empresário é que essa empresa, né, então, de fato, que foi constituída a partir desse investimento, pega esse valor que foi investido por meio do que a gente chama de capital social, certo? Agregue valor e tenha o retorno para esse empresário, na forma de lucro. Então, como que a gente vai identificar esse desempenho operacional que as empresas, né, praticam? Por meio dos relatórios financeiros, que aqui a gente chama de demonstrações contábeis. Então, elas vão ser elaboradas pelos profissionais que vão trazer uma apresentação estruturada da posição patrimonial e financeira em determinada data. E aqui, a partir desse conceito, já traz, né, uma elucidação para nós, no sentido de quê? Que quem que vai elaborar essas demonstrações contábeis? Quem que vai apresentar o relatório de desempenho financeiro, de desempenho econômico? São pessoas, né? Vão ser elaboradas pelos profissionais. E, a partir do momento em que a gente olha, qual que é a situação financeira dessa empresa? O que aconteceu de um ano para o outro? Aumentou o dinheiro que ela tinha em caixa? Teve variação no lucro? Aumentou as obrigações? Diminuiu clientes a receber? Né? Os estoques? Né? As informações como um todo. O que aconteceu? Né? E a partir do momento que a gente olha esses relatórios, a gente olha essas demonstrações contábeis, partindo da premissa em que a empresa ela não está isolada do contexto no qual ela se enquadra, a gente vê que aquele resultado econômico, que aquele desempenho financeiro, nada mais é do que o resultado de decisões que pessoas lá atrás tomaram. Decisões essas que foram influenciadas pelo contexto ambiental e social. Por isso que a gente fala que a contabilidade ela não é uma ciência exata, ela é uma ciência social aplicada, né? Assim como a administração. Porque o objetivo final é avaliar o desempenho da empresa. E o desempenho nada mais é do que decisões que essas pessoas tomaram. Bom, então, para que serve? Qual que é o objetivo desses relatórios financeiros e demonstrações contábeis? Então, vai ser o quê? Fornecer essas informações sobre qual que é a situação, né, a posição da empresa, o resultado, o fluxo financeiro, e vão ser úteis para essa tomada de decisão. E com isso, para essa tomada de decisão, o que vai ser a partir daí? Ela vai permitir que se tome, né, ofereça um diagnóstico estratégico sobre a real situação econômica e financeira da organização. Tá? E aí, né, vamos colocar assim, ele vai se relacionar, lá no final, prioritariamente na utilização por parte de terceiros, porque a partir do momento em que a empresa ela reporta a informação, para quem que ela está fazendo? Né? Qual que é o público? Qual que é esse usuário? É o usuário externo. Né? A gente tem ali os usuários internos, porque quando a gente fala de informação financeira, informação
contábil, gerencial, a gente tem essa classificação, né, entre os usuários internos e os usuários externos. Os usuários internos, que são aqueles que estão dentro, né, de forma direta relacionado com o fluxo de atividades da empresa, eles já têm acesso a esse tipo de informação, pelo simples fato de estarem internos dentro da empresa. A partir do momento, então, em que a empresa, né, ela está lá desempenhando a sua atividade e não atua isolada, então ela também vai oferecer essas demonstrações para que terceiros, né, esses usuários externos que estão nesse ambiente social, todo esse contexto, possam avaliar e tomar as suas decisões. E aí, como foi falado, então aqui só para a gente poder retomar bem brevemente, os pilares da sustentabilidade, né, que advém da terminologia inglesa, que a gente chama que são os 3 P's, né? O People, Profit e o Planet, né? Pessoas, lucro, né? E o planeta, que estaria relacionado com o ambiente. Então, ó, falar da questão, né, social, né, de pessoas, o que é isso? Ó? Uma empresa que visa ser sustentável também deve se preocupar com comunidades ao seu entorno, né? Por exemplo, no caso, seus colaboradores. E aí, de que forma que uma empresa, então, ela pode, né, dentro do seu planejamento estratégico, se preocupar com essa questão da responsabilidade socioambiental sobre o viés das pessoas. Todos os programas de ação que vão agregar valor para a sociedade como um todo, né? Seja por ações de natureza filantrópica, seja também, né, em subsídios, no sentido de não ela diretamente promover essas ações. Ela também pode se aliar junto, igual a professora Marlene apresentou no início, com entidades do terceiro setor e, de forma indireta, subsidiar essas ações, né? Por meio de saúde, bem-estar, capacitação profissional, né? Então, tudo que a empresa fizer em prol, né, vamos colocar assim, do contexto global de pessoas, ela vai estar assegurando ali essa criação de valor, não somente pelo aspecto financeiro, né? Direcionar esse desempenho que ela ofere, que ela consegue ter como resultado, no sentido de não ficar isso somente dentro da empresa, esse valor gerado, né? Porque para ela ter lucro, ela precisa atuar nesse ambiente. Então, né, no momento que ela agrega valor, ela está gerando aí ganhos como um todo para a sociedade. Aqui um dos principais, né, porque o lucro, né, que vem do profit, ele entra como um fator chave, porque se a gente for falar da questão do lucro, desse desempenho econômico e financeiro, dentro desse tripé da sustentabilidade, todos eles, né, desses três fatores, cada um vai ter a sua importância. Só que quando a gente fala da base lucro, ele entra como um fator chave que vai fazer, né, esse elo entre os demais itens. Porque se a empresa ela não conseguir trabalhar, né, no azul, não ter ali um resultado positivo ao longo do período, ela não vai conseguir promover essas ações, né, sociais e ambientais. Né? Então, a empresa ela deve almejar o lucro, até porque essa é a recompensa do empresário, está lá no dia a dia, abrindo as portas, colocando o seu bem, colocando o seu serviço no negócio, contratando mão de obra, gerando emprego. Né? Então, o lucro nada mais é do que a própria recompensa do empresário. Né? Então, deve ser buscado. É um fator-chave. Só que, a partir disso, a gente percebe que, caso não haja esse lucro, os demais vertentes do social e do ambiental acaba ficando comprometida. Né? Só que aí, essa relação de causa e efeito, a empresa só vai, de fato, conseguir esse resultado positivo observando essas demandas, né, desse tripé da sustentabilidade. E na questão do planeta, né, o planet, que é o meio ambiente, como que uma empresa ela pode agregar valor dentro do seu planejamento estratégico, tendo como base esse profissional sustentável? Aqui, assim como, né, no aspecto social, a gente falar, né, da questão do ambiente, a empresa ela pode tomar ali uma série de medidas que, de certa forma, vão reduzir o impacto que a atividade dela gera no ambiente.
Porque, por exemplo, ó, tratamento de resíduos. Se a empresa ela se compromete ali com ações que visam a reciclagem de materiais, diminuição no consumo de papel, porque hoje utilizando esse meio, né, esses instrumentos da tecnologia da informação, muito dessa questão, vamos colocar assim, de papelada burocrática, pode ser tratada e resolvida por meio, né, dessas ferramentas, da tecnologia da informação, no consumo, né, de energia. Vamos fazer aqui um estudo para viabilizar a implantação de painel solar. Né? Hoje que aí tem, de certa forma, subsídios do governo que financiam, né, quase que na totalidade da taxa de juros para incentivar essas empresas a estarem, né, a ir investindo nisso. E aí a gente fala, né? Então, tudo que a gente vem falando. Então, o que é ser uma empresa sustentável? Ela vai além desse aspecto verde, e falar que uma empresa ela é sustentável é quando ela é capaz de demonstrar que ela tem condições de continuar gerando valor ao longo desse tempo. Um tempo indeterminado. Porque ninguém vai abrir uma empresa com a intenção de fechar ela. Não é? A gente abre uma empresa com a intenção de estar ali no negócio e todo dia está gerando valor, gerando riqueza e com isso distribuindo para esses agentes que contribuíram para esse valor criado. Então, só para a gente poder fechar essa questão da sustentabilidade empresarial e tudo mais, se a gente fosse conceituar mesmo, falar, o que é esse conceito da sustentabilidade empresarial? Vão corresponder às ações tomadas que visam o quê? O desenvolvimento sustentável da sociedade, né? Então, com esse viés ambiental e social que vai ter consequência no lucro, e partindo desse viés, a empresa ela vai aplicar essas demandas do ambiente social no seu processo produtivo. E aqui fala, né, quando a gente usa o conceito de processo produtivo, a gente está falando só de produção, indústria, né? Produtivo como um todo, né? Essa cadeia de produção de valor, seja uma empresa que classificada, né, como indústria, um comércio, um prestador de serviço, né, organizações como um todo, não também somente empresarial, como também essas entidades do terceiro setor, como também, né, a gente pode levar muito desses conceitos que a gente está discutindo para o setor público, para a área de contabilidade pública, que é tão deficitária nessa questão de gestão, né? Então, ser sustentável no âmbito empresarial, que dá esse norteamento, é justamente nesse sentido, né, que é o desenvolvimento sustentável da sociedade como um todo, né, tendo esses pilares do aspecto social e ambiental, em que, a partir dessas demandas, serão aplicadas nesse processo produtivo de valor da empresa. Bom, e aí, como que uma empresa ela vai comunicar esses resultados? A gente tem tanto as informações financeiras, certo? Como também as informações não financeiras, né? Que são as informações relacionadas com o aspecto social e ambiental. Então aqui, né? Como que uma empresa divulga essas ações que ela vem fazendo? No aspecto do lucro, vamos colocar assim, né? Do profit. Por meio das demonstrações contábeis, né? Do seu balanço, da sua DRE, das suas notas explicativas, da sua demonstração de valor adicionado, ela vai ter lá as informações financeiras. E como que ela comunica essas informações que a gente chama, né, informações não financeiras relacionadas com a sustentabilidade? Por meio do que a gente chama de relatórios de sustentabilidade. Hoje, inclusive, a gente tem assim um vasto histórico de formas de reporte que vem desde lá do balanço social, passando, né, pelo modelo GRI, né, que é uma entidade, uma organização global que estimula a prática de comunicação dessas informações do desempenho socioambiental das empresas, e mais recentemente, né, vamos colocar ali, a partir de 2014, mais ou menos, começou o relato integrado, em que a proposta desse relato integrado, tendo como base que uma empresa ela não atua isolada, que ela vai estar alicerçada sobre esses pilares, né, do desempenho econômico, social e ambiental, a proposta do relato integrado é fazer a junção de todas essas informações num único documento. Porque se tudo isso está integrado, por que a gente tem que ter um relatório financeiro e um não financeiro, né? Esse relatório da sustentabilidade? Então, mais recentemente, a gente tem essa proposta do relato integrado, que também é uma forma de comunicação dessa sustentabilidade empresarial. Né?
Então, aqui, né, para que serve esses relatórios de sustentabilidade? É um modelo de gerenciamento de ações de forma que as instituições possam garantir e, principalmente, prestar contas de suas responsabilidades e dos seus impactos. E aí, se ele é voluntário, né, então não tem, vamos colocar assim, uma lei propriamente dita que obriga, ó, você vai fazer esse relatório de sustentabilidade. Né? Se é voluntário, por que se fazer? Porque a empresa, né, como a gente vem discutindo, ela tem que comunicar o valor para a sociedade, tendo como pressuposto esse contrato, né, entre a empresa e esse contexto no qual ela está desempenhando. Né? Então, assim, vamos colocar, tem assim, esses modelos que a gente comentou, o balanço social, depois foi evoluindo para o GRI, agora atualmente o relato integrado, mas todos eles ainda são de caráter voluntário. Então, né, mesmo sendo voluntário, as empresas buscam comunicar, né, essas suas ações justamente nesse sentido, para poder criar valor. Até porque, pessoal, trazendo para o nosso contexto aqui de tudo que a gente está passando em decorrência dessa pandemia, situação de quarentena, a gente está vendo um impacto muito grande no desempenho das empresas. E tendo essa noção que a empresa ela não vai atuar isolada desse contexto, a gente observa que agora, mais do que nunca, as empresas vão demandar do apoio da sociedade. O apoio em que sentido? Estimulando o comércio local. Né? Na hora de a sociedade, né? Isso que eu falei, como a gente comentou anteriormente, essa contrapartida, né? A resposta da sociedade. Se nesse momento a sociedade não perceber que aquela empresa, né, a gente às vezes fica falando de sustentabilidade, tá lá restrito essas multinacionais, ações na bolsa, só que ela está presente no nosso dia a dia, na nossa cidade, na nossa região, no nosso bairro. Se a sociedade, né, não tem essa percepção de que a empresa ela está comprometida com políticas sociais e ambientais, nesse momento de crise não vai ter a contrapartida. Né? Porque agora, mais do que nunca, as empresas vão demandar, né, que os consumidores estimulem mesmo, né, busquem ali formas de incentivar o comércio local e, com isso, manter essa sustentabilidade ao longo do período, para a empresa não fechar. Né? Porque se a empresa fecha, ela para de gerar contratação de mão de obra, com isso, as pessoas, né, na sociedade não vão ter renda para consumir e vai gerando, né, um ciclo, né, de subsequentes, vamos colocar assim, de mais dificuldade ainda porque a gente vem passando. Né? Então aqui, né, atuação profissional está tudo relacionado com isso que a gente vem discutindo, né, que a evidenciação da responsabilidade socioambiental deve atender esses anseios, né, que os alunos já estão familiarizados com esses conceitos, dos stakeholders, né, dessas partes interessadas. Né? Então, a atuação desse profissional sustentável tem que ter como plano de fundo, né, essa visão sistêmica, né, essa visão panorâmica de todo esse conjunto de fatores. E aí, ó, por exemplo, vamos pegar aqui, né, um exemplo de empresas que fazem as suas demonstrações contábeis. Se a gente pega os relatórios de sustentabilidade das empresas, ó, por exemplo, a Petrobras, mecanismos anticorrupção, na hora que ela evidencia, né, em relação à questão da sua sustentabilidade, que lançou, né, programas de prevenção à corrupção com o objetivo de prevenir, detectar e corrigir, né? Entre os benefícios, destaca-se o quê? Reduções de riscos, disposição jurídica, imagem, reputação, fortalecimento da governança corporativa e, consequentemente, os programas de compliance, né? E ali todos os esforços relacionados com o público de interesse. Só que a partir do momento em que a gente parte com as informações financeiras, o que a gente observa? Ó, para 31 ativos avaliados, né, esses itens patrimoniais, o valor justo, né, que é o valor patrimonial, se mostrou inferior ao valor contábil na cifra, né, de 88 bilhões para, né, desses 31 ativos, e 21 ativos se mostrou inferior em 27 bilhões. Então, ó, dá mais um enter fazendo um favor, Lorena. 160 bilhões em perdas. Né? Então, aqui agora a gente já começa a discutir um pouco como que esse viés da questão, quando a empresa comunica as ações de natureza social e ambiental, como que isso se dá se uma empresa não entrelaçar isso, né? Colocar de forma integrada dentro do seu planejamento estratégico. Ora, mas se ela não está falando que ela tem esses mecanismos de governança, anticorrupção, reduzir risco, melhorar imagem e reputação,
Por que esses 160 bilhões de perdas? Né? Pode ir na sequência. Por exemplo, no caso da Vale, ó, essa atuação, né, quando a gente pega lá, quando ela comunica para a sociedade o seu desenvolvimento socioambiental. Essa atuação se dá por meio do fortalecimento de cadeias de valor, inclusão de fornecedores locais, atuação e formação da qualificação da mão de obra, relações éticas e tudo mais. E aí a gente olha nas demonstrações contábeis as provisões, que são essas obrigações prováveis de acontecer da empresa, em que ela deve, vamos colocar assim, que pode ser provável que ela tenha que pagar isso para terceiros. No caso ali, as provisões ambientais. Recentemente, né, a gente viu todo esse desastre ambiental que aconteceu. Pode dar mais um enter. Ministério Público pede à Justiça 50 bilhões a Vales para reparação de dano ambiental. E aí, será que essas informações já estavam reconhecidas nas suas demonstrações? Como que funcionou? Né? Quais foram as decisões que foram tomadas nessas cadeias de valor, né? Em todos esses processos internos que não teve essa previsibilidade do que de fato acabou, né, infelizmente, acontecendo no desastre ambiental? E para a gente fechar, né, mais um exemplo, vamos pegar aqui o Itaú, que ele se coloca lá, né, mantemos um canal permanente de diálogo com entidades sindicais, né, que transparência, promoção, né, e criação de valor para os funcionários, políticas de treinamento, ascensão na carreira. Só que a gente olha ali as provisões, né, de ações trabalhistas, ali está na cifra de milhares de reais. Então, ó, mais de 6 milhões em ações trabalhistas. E aí, como que ficam essas políticas dentro da empresa? Essa criação de valor para a comunidade local que ela está empregando, colocando ali, né, no seu dia a dia. Da onde que surgiu essas obrigações? Né? E para isso, então, a gente fecha um pouco esse conceito. Pode seguir. Né? Que a sustentabilidade, pessoal, ela não deve vir disfarçada e utilizada como um marketing corporativo. É necessário que essas pessoas que estão encarregadas pela administração da empresa, encarregadas pelos relatórios e preparação das demonstrações contábeis, tenham essa perspectiva para justamente não virar uma peça de marketing. Né? Tem essa visão comprometedora, no sentido de estar comprometido com essas políticas de sustentabilidade. Tá? Para que não vire, né, não coloque em questão essas informações que ela coloca, que a empresa divulga. Né? E aí, ó, só para a gente poder pontuar, a importância da sustentabilidade. Os consumidores, né? Mercado consumidor coerente com a sustentabilidade de produtos sustentáveis, né? Então, na hora de definir essa política de venda, hoje a gente tem mais, né, difundido essa questão da preocupação em se consumir bens de natureza, né, vamos colocar assim, de natureza mais sustentável, o processo, né, produtivo, menor otimização desses processos internos, os colaboradores no sentido de um ambiente de trabalho melhor, para os empresários que vai ter ali o seu resultado, assegurado o seu desempenho econômico, e isso, né, quando a gente fala da estratégia, né, do branding, é o alcance que de fato essa empresa que ela comunica vai ter na sociedade. Então, até onde chegam as atividades dela? Né? Até onde esse valor criado, então qual que é o alcance para a sociedade como um todo de tudo aquilo que ela vem desempenhando. Certo? Então, agora eu passo, né, retorno para a professora Marlene para a gente ver aqui alguns exemplos dos desempenhos, né, de como que a sustentabilidade ela está ali relacionada com esse resultado, né, final que é o desempenho econômico, né, a busca pelo lucro das empresas. Professora, antes da senhora tomar a palavra, posso dar um recadinho rapidinho? Professora? Oi? Estou ouvindo, Lorena. Eu posso dar um recadinho rapidinho antes da senhora... Claro, começar? Fique à vontade. Pessoal, eu vou mandar no chat um link para um formulário que a presença vai ser contabilizada através daquele formulário. Aí é só responder ele e aí a presença vai ser por lá. E se você receber um e-mail com o link, é a gente que está mandando também, só para
para todos responderem, não ficar sem presença. É só isso, professora. Obrigada. Obrigada. Obrigada, professor Lucas. Parabéns pela explanação. E agora nós vamos passar aqui, então, a alguns exemplos. Como colocado pelo professor Lucas em algumas falas, em alguns momentos, a sustentabilidade, ela está voltada também à questão da credibilidade da informação, e aí envolve o que ele mesmo colocou, a questão do profissional sustentável, a questão do planejamento estratégico, a questão da utilização das informações para que elas não gerem aí conflitos sobre o uso dessa informação. Então, aí nós temos aí, em relação a essas questões, uma né, a ser colocado em relação aos processos de governança das empresas, dos planejamentos estratégicos, alinhar muito bem essas questões para que não ocorram, a exemplo do que foi colocado, empresas de grande porte, Itaú, outra empresa aí que o professor Lucas colocou, deixa eu estar voltando aqui, a Vale, o caso da foi um caso assim que todos tomaram conhecimento pelas mídias, né, e houve uma repercussão bem negativa em relação a isso. E nós agora então partir para a parte final, onde eu vou apresentar aqui alguns exemplos de empresas que trabalham em questões realmente de sustentabilidade e o que isso representa em termos de retorno empresarial, de retorno para a sociedade, e destacando também a importância de ser sustentável em todos os aspectos. Nós temos aí, Lorena, você pode passar para a próxima tela, por favor? Das empresas brasileiras, do exemplo da Votorantim. Lorena? Não está aparecendo, professora? Acredito que já esteja. Já? Ah, sim. Então, tem um destaque aqui para a empresa Votorantim, onde é um exemplo, né, nas questões de sustentabilidade, que os reportes dela remete a números aí, que para cada R$1 destinado a investimento social, foi gerado um ganho de 4,54 para a Votorantim. Isso significa que para cada R$1 investido em sustentabilidade, ela retornou de um ganho para a própria empresa 4,5 vezes. Então, realmente, isso é muito importante que as empresas tenham essas informações e que elas consigam realmente transmitir de forma clara, objetiva, e a questão envolve aqui uma questão de transparência que está envolvida a questão da ética, da integridade, o programa de compliance, e tem aí um envolvimento todo com essas questões em termos de gestão e processos de governança. Outra empresa brasileira que é destaque, e que inclusive já foi citada na primeira aula como exemplo de empresa sustentável, e que gera aí um valor muito grande com a questão da sustentabilidade, é a Natura. A Natura é muito conhecida como uma empresa sustentável e ela tem uma linha de produtos exclusiva, que é o Crer para Ver, que o lucro todo dela é direcionado a projetos que busquem melhorar a qualidade do ensino público. Então, realmente, é um envolvimento na preocupação com o social, e realmente é uma empresa que investe na sociedade, trabalha com os pilares de sustentabilidade, e isso é muito importante, em especial nesse momento que nós estamos vivenciando.
Eu tenho pesquisado também em relação a outras empresas que também são sustentáveis, que trabalham com a questão de sustentabilidade. Tem vários exemplos que nós poderíamos citar aqui, os hospitais, área de saúde que trabalha com as pessoas portadoras do câncer, que são hospitais em especial, dos adultos, da questão infantil. Isso é um trabalho social que realmente tem um valor sustentável e mensurável. Também temos alguns exemplos que eu andei verificando, a questão que é privada aí, da Fundação Bradesco, da Fundação Ayrton Senna, o quanto essas instituições, elas também trabalham com a sustentabilidade, visando as questões sociais, visando a melhoria de vida para as pessoas. E é estranho, que me chamou a atenção, quando eu realmente busquei as informações, a exemplo da Fundação Bradesco, o que mais me deixou surpresa é que dos 100% de ofertas de ensino, no caso da Fundação Bradesco, apenas em torno de 7% é para colaboradores internos. Então, ela atende um público externo, social muito grande. Então, ela não existe um projeto interno da empresa onde visa única e exclusivamente apenas aqueles colaboradores internos, mas ela também tem uma preocupação com a sociedade como um todo. E isso também me chamou muita atenção. A Fundação Ayrton Senna, que tem um trabalho maravilhoso, atinge aí toda a população jovem, inserindo no mercado de trabalho. Então, essas empresas realmente merecem aí que nós façamos esse destaque e que sejam aí exemplos para as demais. Saindo um pouco e voltando às questões das organizações do terceiro setor, até então nós falamos de organizações que estão preocupadas com a sustentabilidade, porém, elas têm finalidade lucrativa. Voltamos um pouquinho para o terceiro setor, em relação à fala de que a gente, terceiro setor, primeiro, segundo e terceiro setor, ele envolve a sociedade como um todo. Vocês podem verificar essa figura ilustrativa. A sociedade, ela está no centro, onde primeiro, segundo e terceiro setor estão envolvendo toda a sociedade, ou seja, os setores trabalham em prol da sociedade. E existem alguns números que, às vezes, no dia a dia das organizações do terceiro setor, por exemplo, a Natura, a Fundação Bradesco, a Votorantim, são modelos de empresas que a gente, assim, constantemente nós escutamos, nós estamos aí, elas estão nas mídias em relação a essa divulgação, a esse comprometimento com a questão de sustentabilidade. Porém, o terceiro setor, ele é um setor, como já dito anteriormente, que compõe essa fusão da sociedade com os demais setores, e muitas vezes não são transmitidos como as demais empresas. Então, eu acho que é um momento de nós socializarmos aqui o quanto esse setor ele contribui. Então, agora nós traduzimos isso em número. E, como eu já disse, né, na estrutura, o terceiro setor ele é composto por organizações, fundações, e que geram esses serviços públicos, mas que não possuem uma finalidade lucrativa, e que suprem as demandas que o Estado não alcança. Não alcança porque as demandas são inúmeras, as demandas são muitas, então o Estado não tem braço para alcançar. Assim, lança mão
né, lança aí de um recurso das organizações do terceiro setor para que cubra essa lacuna em complemento ao Estado. Geralmente, todas essas organizações, por elas estarem comprometidas com o bem-estar social, elas também têm incutida a questão da responsabilidade social, que está realmente relacionada ao próprio poder de ação sobre os indivíduos, sobre a sociedade. A finalidade é a destinação e gestão de ações com vistas às questões sociais e com a finalidade de contribuir para o amparo da sociedade. Isso já amarrando com aquela fala inicial. Temos aí, agora, uma tradução realmente em números do que traduz esse terceiro setor, do que ele representa em termos de número para a sociedade. E eu trouxe aqui, e discuti até com o professor Lucas, a gente vem discutindo nesses últimos dias, o quanto ele é importante na área da saúde, na área da educação e na área da assistência social. É um setor que ele de certa forma, amparado por uma legislação que garante, né, que sustenta a questão da imunidade de impostos e a questão de isenções de impostos e contribuições, porém, ele demonstra que ele consegue trazer para a sociedade um retorno infinitamente maior do que o investimento que o Estado faz. Então, nós temos aqui, a exemplo da área de saúde, para cada R$100 de isenção que as organizações sociais da área de saúde recebem como setor filantrópico, elas conseguem, de contrapartida, né, beneficiar a população com mais R$635 de investimento. Ou seja, se nós avaliarmos essa informação, a cada R$1 investido com relação à Natura, o setor de saúde, ele reverte para a sociedade 7 vezes mais do que o Estado repassa em termos de isenção fiscal. A questão da assistência social, ela traz aí em torno de 4 milhões de vagas de atendimento na área de assistência social. O que significa e o que representa isso para o nosso país? Na proporção, a cada R$1 investido, ela consegue retornar para a sociedade quase 6 vezes mais de benefício à população. E isso traz bem uma questão do quanto que a nossa sociedade, ela precisa desses serviços e o quanto que o terceiro setor, ele pode contribuir em relação ao que ele recebe e ao que ele gera de retorno para a sociedade. E não ficando também, por menos, a questão da educação. A educação, ela traz também um benefício à população, que se você for colocar também na proporção de cada R$1 investido, ela retorna quase 4 vezes, 3,86 de benefícios à população. Totalizando aí o investimento total de isenção ao valor gerado, o que a isenção que essas instituições recebem, elas conseguem gerar de retorno a mais para a sociedade, 600%. Então, aqui nós temos realmente bem claro como que as organizações do terceiro setor, elas são importantes no contexto social e para a questão do tripé
onde a sociedade ali faz parte de um dos tripés principais. E, resumindo, o que é que a saúde, a educação e a assistência social, ela traz em termos percentuais de benefícios para os usuários. A questão da saúde, 53% dos atendimentos do SUS são realizados por organizações do terceiro setor, como santas casas, hospitais filantrópicos, sendo que 60% praticamente é o índice aí, de acordo com a lei 12.101, que regula as entidades sem fins lucrativos, que as as entidades de saúde, elas têm a obrigatoriedade de atender pelo menos, no mínimo, 60% da população na sociedade. Porém, é um número bastante expressivo, né, porque esse índice aí, ele exclui convênios, ele exclui particulares, e a gente conhece muitos hospitais que trabalham muito além dessa capacidade, que é o previsto na legislação, que é 60%. A educação. Qual o percentual que a educação representa na sociedade em relação ao que representa de números de alunos matriculados em instituições de ensino superior que possuem bolsas de estudo, o que isso proporciona um futuro diferenciado para os jovens? Qual a contribuição na área da educação em termos de bolsas? Corresponde a quase 32%. Em relação à assistência social, 62,7% das vagas privadas ofertadas em assistência social de forma 100% gratuita. Então, existe aí um universo de atendimento social representado por um setor que é muito forte, que é essencial e que vem, assim, sendo motivo, até às vezes, do governo, que é um dos que fazem uso dessas entidades para atender uma lacuna deixada por ele próprio, nessa questão de revisão aí de reforma tributária, ficou aí quase que as instituições sem fins lucrativos expostas a uma exclusão do benefício da isenção. Então, nesse momento, é um momento de reflexão, onde o quanto que a sociedade ela poderia ser impactada negativamente se isso realmente ocorresse. E nesse momento, no momento crítico, em especial na área de saúde, a gente tem visto bastante discussões a respeito do SUS, do Sistema Único de Saúde, e a gente tem que refletir. É ainda um sistema que atende muito bem, né? Existem aí algumas situações que são particulares em relação a isso, mas são questões políticas que não estão aqui no contexto que nós estamos discutindo, então não é momento para que se relate alguma coisa nesse sentido. Mas o que se destaca mesmo é a questão da importância, da grandeza que, em especial, o tripé da saúde, da educação e da assistência social, dentro do contexto de terceiro setor, o quanto ele é importante para a sociedade e para a sustentabilidade social. Diante de todas essas colocações que foram feitas pelo professor Lucas, por último aqui, aos exemplos que nós temos, em especial as questões das organizações
como um todo, seja ela com fins lucrativos, sem fins lucrativos, até mesmo o governo, né, ele tem passado aí por situações, questões políticas que perspassam aí questões da ética, da integridade, da legislação anticorrupção. Eu quero aqui, para finalizar, porque já são 19 horas e 20 minutos aproximadamente, lançar aqui um desafio para os nossos alunos, a exemplo dessa modalidade inovadora que eles encontraram para debater assuntos de extrema relevância e importância, que fica o lançado desafio para que os alunos, juntamente com nossos docentes, desenvolva aí um debate em relação ao complexo, que é um tema que é a ordem do dia, que está na pauta, e que eu acho que merece uma atenção especial, e com áreas, né, que, como eu disse, o compliance, ele perpassa todas as áreas, a gestão, a área de tecnologia, a gente tem escutado muito a questão da Lei Geral de Proteção de Dados, as questões tributárias, os profissionais do direito. Então, nós temos o compliance tributário, o compliance trabalhista, o compliance no direito, o compliance na visão sistêmica empresarial, dentro das estruturas das organizações. Então, eu deixo aqui, para finalizar minha fala, eu não vou dizer que é um convite, eu vou falar que é um grande desafio, e que, desde já, eu convido a todos para que possamos nos organizar e, novamente, voltarmos a um debate após essas 4 aulas, essas 4 séries de lives proposta por esses alunos da terceira etapa, que nós possamos também voltar a discutir sobre esse assunto na perspectiva da governança corporativa e do compliance. Agradeço a todos e fico aberto aí, nós não temos muito tempo, mas desde já eu me coloco à disposição para eventuais perguntas ou algum questionamento, mesmo que seja aqui fora dessa live, para que a gente possa debater. Muito obrigada, e mais uma vez o meu agradecimento e a minha honra por participar de uma situação de muita proatividade por parte dos nossos docentes. Parabéns, docentes, parabéns, discentes, parabéns a todos os organizadores e todos os que estão participando. Meu muito obrigada. E só também para finalizar, pessoal, né, deixar aqui registrado o quanto a gente fica contente de ver que vocês, ao longo, né, das nossas aulas, tudo aquilo que a gente vem conversando, passam, né, a absorver isso que a gente vem debatendo e extrapolando mesmo os limites da sala de aula. A gente fica muito contente de ver esse empenho, essa garra, né, essa determinação em querer fazer acontecer. Então, parabéns a todos os organizadores e a gente também agradece a todos que participaram aqui nesse encontro com a gente. Obrigado. Em nome do grupo, eu quero agradecer os professores, né, que participaram hoje e disponibilizar esse tempo para essa aula hoje, para as reuniões que a gente já teve antes disso. E quero deixar aberto para perguntas, se alguém tiver alguma dúvida, pode ir mandando no chat ou abrir um microfone, pode perguntar. Lembrar de responder o formulário, que a presença vai ser contabilizada por lá, e agradecer de coração os professores por esse tempo, por todos os professores que já passaram, que vão passar por aqui, e acho que é isso. Alguém quer falar mais alguma coisa? Maria? Como você mesmo disse, eu também gostaria de agradecer. Foi uma oportunidade única, eu acredito, né? Tipo, em nenhum momento eu pensei que eu conseguiria estar participando. Vou chamar de curso, né? Que foi o nome que a gente deu.
E eu agradeço muito a participação dos professores, o professor Lucas, a professora Marlene e todos os outros professores que ainda vão participar. Agradecer toda a equipe também que está por trás disso. Muito obrigada mesmo. Boa noite. Boa noite.